Bom dia! Domingo nós vamos ter um bate-papo com a Diane Grossen. Ela é diretora educacional do Jacques Janini e nós vamos bater um papo sobre as relações sistêmicas profissionais e empresariais. Ela vai trazer um pouquinho da sua experiência com as relações sistêmicas profissionais e empresariais. A gente vai bater um papo, vocês podem aqui escrever, tirar suas dúvidas, né? O que você tem de dúvida relacionada a essas questões. Então vamos lá, ó, a Diane entrar, Gisela, bom dia, a Carmen também. Vamos lá, se pronto, deu certo. Bom dia, Bom Diane, tudo dia, bem? tudo bom? Obrigada por aceitar participar desse bate-papo. Imagina, é um prazer sempre, sempre. Hoje a gente vai começar um pouquinho, Diane, até para as pessoas estarem habituadas, né, e estarem familiarizadas com o que é, afinal, o que é relações sistêmicas profissional, empresarial, né? Então, para quem não conhece, eu vou fazer um resumo, né? Isso. As relações sistêmicas profissionais, empresariais, ela passa muitas vezes pelo familiar. E eu quero deixar isso claro porque muitas pessoas vêm fazer a consulta, né, agendam um atendimento, e Isso. elas falam assim, eu quero ver a minha empresa, eu quero ver o que está acontecendo com a minha empresa. E aí, durante o processo, muitas vezes, acaba indo para uma situação familiar. E eu digo isso porque todas as empresas, mesmo uma multinacional, ela começou com o sonho, né, de uma pessoa que faz parte de uma família. Então, empresas como Unilever, Procter, você fala assim, gente, mas elas são uma empresa multinacional global, né, gigantesca. Sim, mas a origem dela começou com a história de irmãos, de uma família, né, que começou numa fazenda. Então, Unilever teve essa origem. E quando você tem situações que aconteceram na sua família, elas acabam reverberando, elas vibram também no negócio. Então, um exemplo muito comum, até com a marca Puma e Adidas, né? São irmãos que eles eram sócios, eles acabam brigando, né? E os irmãos têm duas empresas semelhantes de tênis, certo? Essas marcas, elas acabam tendo dois ambientes, duas empresas distintas. O que acontece com os departamentos? Então, se esse é teu caso, começa a refletir. Os departamentos brigam, né? E aí você fala assim, por que eles brigam tanto? Por que eu tenho uma equipe que não se dá? Eles brigam porque muitas vezes eles estão conectados com a origem desse dono que abriu um negócio, ele começou um negócio com briga entre irmãos. Como que a origem veio de briga, os departamentos brigam também. Então esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque você começa a refletir no meu negócio. O que acontece para minha empresa brigar tanto? O que acontece para eu não estar no meu lugar certo? Né? Uma coisa que eu vejo muito, e eu adoro uma frase do Bert Hellinger, que ele criou essas metodologias, é que quando eu encontro o meu lugar na família, eu encontro o meu lugar no mundo. Uhum. Então, você vê muitas pessoas que acabam, dentro da empresa, tendo uma dificuldade de se posicionar como dono, se posicionar como um colaborador, né, junto aos seus pares, junto aos seus subordinados, ou pessoa que briga muito com o chefe, né? Quem é que não passa por isso? Às vezes você tem um colaborador que briga muito com você. E aí, quando Uhum. você vai ver, ele está projetando a relação que ele tem em casa conosco, com os proprietários, os donos. Né? Então, dito isso, acho que eu fiz um resumo bem rápido, né, da repetição de padrões na família. Agora, eu apresento assim a Diane, no final eu vou contar eu falo que é um segredo, né? Por que é um segredo? Porque as pessoas maravilhosas, e até estava vendo um super palestrante falar isso, qual que é a surpresa maravilhosa do outro? É quando você descobre algo dessa pessoa que você nem imaginava. Então eu vou deixar a Diane falar um pouquinho, se apresentar. Ela está como diretora educacional do grupo Jacques Janini, né? E Diane, se apresenta um pouquinho que eu quero
no final, mostrar o que que é essa sua surpresa, o que ninguém É, imagina de você. Pode ser? tô curiosa, hein? Eu também fiquei, né? Então, bom dia, bem-vindos a todos, né, que estão aqui com a gente, tá? Agradecer esse convite, né? Eu tenho você muito no meu coração, então é, é um prazer, né, sempre. Obrigada. E falar um pouco desse trabalho assim, é uma grata surpresa também, porque eu tenho toda uma trajetória minha, né, individual de autoconhecimento, sempre muito curiosa com isso, e sempre me perguntando como que eu conseguiria fazer isso, né, dentro do meu trabalho, né, da minha vida profissional. E, de repente, eu começo a perceber que as coisas elas se encontram, né, todo o meu aprendizado, ele acaba entrando dentro porque a gente não se desassocia, né? A gente é um Sim. ser integral, então a gente carrega tudo que a gente é aonde a gente vai. Então, por conta disso, não tem como, né? E, é, então, te encontrar também no nosso setor é uma coisa que me faz, que vai me alegrando, né? Porque eu falo assim, puxa vida, né? O propósito vai se cumprindo, né? Da nossa trajetória. Sim. Ao longo da minha formação, em 90 e alguma coisa, eu encontrei antroposofia, em 97. E eu fui fazer o trabalho biográfico, e dentro da minha biografia surgiu a questão da empresa familiar. Porque nessa época eu estava afastada da. Do grupo Jaque Janine. É. Tá. E aí eu fiz uma formação de consultor dentro do espírito antroposófico, né? Uhum. E essa formação fala muito da empresa como um organismo vivo, né? Sim. E que a empresa não é uma coisa enrijecida por protocolos e processos, né? Porque são pessoas que cuidam, portanto, essa questão de ser uma constelação, Sim, né? empresarial. Você é preciso olhar para isso com carinho, né? E eu até vou fazer esse parênteses, porque, Diane, você falou assim, a empresa é um ser vivo, né? Muita gente fica na dúvida, fala, Maria, como que você vai constelar uma empresa? Eu vou contar esse exemplo porque para mim foi muito marcante, né? A gente estava num atendimento e a empresa empurrava um dos sócios. Então, olha só, a gente coloca a empresa como se fosse uma pessoa mesmo. Quando está com um Sim. bonequinho, um boneco representa a empresa. E essa empresa empurrava um dos sócios. Quando depois de um tempo, a gente descobriu que esse sócio que a empresa empurrava era um dos sócios que estava literalmente roubando a empresa, né? Estava fazendo um desfalque na empresa. Então você fala, puxa, mas como que uma empresa, né, um boneco ou uma pessoa que está representando a empresa, sente e faz e representa essas dinâmicas todas, né? Então, até dentro da antroposofia, você vê tudo como um ser integral, né? E eu Uhum. falo que não tem nada do além, porque as pessoas às vezes falam, nossa, Maria, mas o que é isso que você está sentindo? Nós fazemos parte de um campo morfogenético, né? Então, o que é isso? Como pessoas, eu gosto de dar esse exemplo. Se você, quem está acostumado a ver esses filmes de animais ou gosta de ler, quando você tira os ovos, né, de uma praia, das tartarugas que desovaram na praia A, tá? E aí você coloca e vai para o projeto Tamar, ela vai para a estufa, eclode. Se você colocar esses ovos que você tirou da praia A na praia B, quando essas tartarugas crescem, elas têm dificuldade de chegar na praia certa. Por quê? Porque a gente volta para nossa origem. Os peixes fazem a mesma coisa. Se desovou, né? Ele nasceu na praia, no rio A, e você vai observar a vida desse peixe, ele vai voltar para o rio A. E você fala, cara, como que ele sabe? Qual é o rio certo dele? Né? Então, esse é o campo morfogenético. É como se nós tivéssemos uma memória genética, né? Esse campo morfogenético nos conecta à nossa origem. E Uhum. é isso que faz nós termos um histórico empresarial, né? Então, as empresas que você passou, você também tem uma memória em você. E vocês ficam conectados, né? Muitas vezes, quando você sai de uma forma abrupta
Ou sim, você não consegue ser grato por uma empresa que te ajudou a crescer, uma empresa que fez a pessoa ser, né, o que ela é hoje. sim. De alguma forma essa situação fica conectada. Tá? Então, só abrir esse parênteses, porque senão as pessoas falam, nossa, e aí é o campo mórfico, né? Não é genético, porque não tem o gene, mas é um campo mórfico que tem nos objetos que acabam Sim. refletindo essa história. Então, pronto, já fechei esse parênteses, vamos lá. E aí você fez esse trabalho lá na antroposofia com as empresas. Isso. Então, o trabalho que você faz como coach, né, hoje, né, como consultor, o trabalho que você faz numa empresa, você faz a mesma coisa com as pessoas. Então, uma empresa tem uma biografia, tem uma história, tem um desenvolvimento, um amadurecimento. E se a gente olhar hoje para a empresa familiar que a gente tem, aí eu vou entrar com essa questão que a gente trabalhou também, né? Que em algum momento da minha vida eu olhava para a empresa e falava assim: bom, essa empresa ela tem essa idade, né? Uhum, E essa idade, dentro do histórico biográfico, precisa de energia, às vezes de vitamina, precisa de uma série de coisas, né? uhum, Só que eu também percebi, se a gente olhar dentro da questão orgânica, né, que essa empresa, dentro da família, ela existe antes de mim. Ela começa a existir antes de mim. E uhum, eu comentei com você, então, né, que uhum. provavelmente é a irmã mais velha. Ela não. Sim. Então, aí eu cheguei depois. Eu sou a segunda filha dessa família, né? E, aliás, em todas as constelações que a gente fez, a gente começa a perceber que tem o primeiro filho, tem outros filhos que não vieram, mas também a gente tem que incluir. E eu acho Sim. que o que faz a cura, né, de alguma forma, Uhum, chamo de cura quando a gente traz para a consciência, né, uhum. e ver que a empresa, como irmã mais velha, quando você pode olhar para ela dessa forma, as coisas passam, elas vão para os seus devidos lugares, né? É. Então, E, você olha... Fala, Maria. não, eu vou dar um exemplo que as pessoas falam assim, nossa, eu não estou entendendo nada que essas duas estão É, falando, né? O que que acontece? Quando você tem irmãos que não nasceram, então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho três filhos que não nasceram antes da minha mais velha. E a minha mais velha, ela era gêmea também, né? olha, Então, você conta como os filhos, eu falo assim que eu tenho três filhos vivos e três filhos que não nasceram, né? E aí, essa, que é a quarta filha, né, minha quarta filha, ela não é a mais velha. Então você fala, filha, você não é a mais velha. Você é apenas, né, a minha quarta filha, porque eu tenho três que não nasceram antes de você. sim, E isso traz uma leveza para a pessoa. Quando a gente faz essas dinâmicas empresariais, você vê, por exemplo, empresários, né, ou executivos, que eles querem sempre provar que é o primeiro. Quando você faz toda a dinâmica, você fala assim: você tem algum irmão que não nasceu? Aí ele fala: nossa, eu não sei, mas eu tenho meu irmão. Quer dizer, ele não considera, né? A pessoa esquece que esse meu irmão, fala, não, tem o filho do meu pai. É engraçado quando fala assim, tem o filho do meu pai, né? Então ele não conta esse filho do pai como irmão, ele esquece. Ele fala, não, eu sou mais velho, né? E aí quando você não enxerga esse irmão mais velho e você fala, não, eu sou o filho mais velho, ele fica fora do lugar. E por isso que é tão importante ser o primeiro. E ok você ser o primeiro executivo, que ganha todas as corridas, super ok. Duro é quando, mesmo em primeiro lugar, o principal executivo, o que ganha todas as corridas, o que ganha todas as brincadeiras e os jogos, mesmo assim tá pesado. Por quê? Porque a gente faz questão de ganhar, de estar no primeiro lugar, ganhar jogos, e perceba isso nos seus filhos também, né? Quando eles insistem em não perder, né? Se não é o primeiro aluno da classe e tal, às vezes ele está no lugar errado. E às vezes você nunca contou que você tem um filho que não nasceu. A partir do momento que você conta, fica leve. Né? E esses executivos, quando você conta, eles também dão uma leveza. Ele fala assim, puxa, então, por isso que eu fazia questão de ser o primeiro. Porque, na verdade, eu sou o segundo. Né? Eu tenho lá o meu meio-irmão, né? Que não é meio-irmão, é irmão integral, né? Quando uhum, você percebe que esse irmão conta, que esse irmão que não nasceu conta, e eu não sou mais o filho mais velho, né? Eu sou o segundo, eu sou o terceiro, fica mais leve. E aí você flui na sua vida. Você pode ser até o principal executivo.
mas flui, fica leve isso, né? Então, só para explicar, porque senão a Diane fala assim, e É. aí nas empresas, é, e aí nas empresas, quando, por exemplo, seus pais são super empresários, Uhum. montaram um negócio, né? Esse negócio também passa a ser um filho, porque foi fruto, né? Ele surgiu até do amor do pai e da mãe, né? Então Sim. ele abre um negócio e literalmente quando você abre o negócio, aquilo passa a ser teu filho também. E aí muitas vezes os pais olham para o negócio tanto, porque a gente também tem que ser grata a esse negócio, porque esse negócio, essa empresa que faz você cuidar da família, faz você gerir recursos, né? Ganhar dinheiro para cuidar da família. Uhum. Então o nosso olhar passa a ser para essa empresa. E se ela é mais velha, né, ela veio antes dos irmãos, né, ou dos seus filhos, essa empresa vem primeiro. E aí, às vezes, nós, enquanto filhos desses executivos, desses empresários, você olha para a empresa e você não entende o porquê que talvez tenha ciúmes, né? Então, os pais, quando abrem um negócio, isso que é interessante, e você também como empreendedor, empresário, você olha como um filho, e às vezes olha tanto para essa empresa que deixa de olhar também para os seus filhos, e esses filhos ficam enciumados, né? Então, eu acho que é bonito isso, porque você é mãe, né? Até a avó, né? Imagina, uma avó tão jovem, você já é vó, né? Tá bom. Então, quando a gente é empreendedor, empresário, começa a perceber o quanto eu fico olhando muito o meu negócio e às vezes deixo de olhar para os meus filhos. Acho que é uma boa reflexão também para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Então, acho que essa questão da ordem, da hierarquia, Isso. traz. Agora que expliquei, fica mais fácil da pessoa falar, entendi, ordem, hierarquia, para quem olha, né? Fecha o parênteses. A É. Diane fala assim: essa mulher não para de falar, mas acho que as Né? pessoas pensam que a conversa de louco aqui, Diane. Você não contextualiza, as pessoas também vão ficar sem entender. Que É. eu estou indo junto com você, mas nem, a gente tem que incluir todo mundo. Isso, traduzir para todo mundo, exato, incluir as pessoas na conversa. Exato. Então, assim, o que eu gosto muito desse trabalho, que eu acho assim que é a coisa mais preciosa e que eu considero a mais curativa, são entender e aplicar essas leis dessa inteligência sistêmica, né? Que é a ordem, a hierarquia e a inclusão. E isso não necessariamente precisa ser de um jeito. Tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque Sim. palavras, quando a gente está falando de ordem, é a ordem, né, na sequência das coisas. Então, quem veio primeiro, né, foi a empresa familiar, que Sim. precisa, né, que foi cuidada, muito cuidada, né? Ela tá, na hierarquia, ela é a primeira também, e Sim. ela precisa ser incluída na família, né? Porque às vezes Uhum. ela está em nós incluída, é isso que eu queria Sim, a falar. empresa faz parte da família, é isso. E a gente não se dá conta, porque você está com uma mente do mundo, dos protocolos. Cartesiano, tudo. E aí você não inclui a empresa como um membro da família, mas Sim. é um membro da Ela família. faz parte, é. Aí tudo faz sentido. Então, por que que você ficava tão enciumada com algumas coisas? Porque você fala assim, puxa vida, está entrando na minha família, ou está maltratando às vezes também. Então, isso Sim. também acaba incomodando, né? Porque Uhum. imagina, quando você tem o senso de família, o que que você quer fazer? Você quer proteger. Uhum. Sim. Então, na hora que você traz isso, você traz luz sobre isso, eu acho que as coisas ficam melhores, inclusive para você entender os teus limites, né? Sim, sim. É. O teu trânsito. Porque imagina assim, eu amo tanto essa família que eu também não tenho condições de tomar determinadas decisões. Uhum. Sim. Por É. exemplo, imagina você precisa, a gente precisa diminuir o número de pessoas. Quem que você vai querer dispensar? Eu falava assim, eu não posso dispensar ninguém. É uma decisão difícil pro proprietário, né, pro executivo fazer algumas escolhas, mesmo sabendo que talvez essa dispensa ela é próspera para quem foi dispensado, né? Sim. Eu vou até dar esse exemplo porque é uma dor que muita gente tem, né? Eu vou ter que dispensar um colaborador, como que eu faço isso, tá? Eu sempre acredito
que existe esse equilíbrio, né? E a terceira lei sistêmica é o equilíbrio, tá? Tá. E eu vou trazer essa história antes de falar da dispensa, tá? Como que é o equilíbrio entre o colaborador, a empresa, né? O sócio, o proprietário. Muita gente passa por isso, tá? Que é o equilíbrio das relações. Então vamos fazer conta aqui uma régua, tá? Quando você dá muito para um colaborador, oferece muito, você ajudou ele a comprar a casa, você ajudou ele a comprar o carro, ajudou a constituir a família, né? Então, você deu muito. O que acontece? Ele fica devendo para você. É uma balança, né? Fica te vendo muito. E aí, esse dever, tá? Ele tá devendo, ele pode querer compensar. Só que o compensar, você pode compensar sendo fiel, trabalhando mais, postando nas redes sociais, né? Falando do teu trabalho naquela empresa. Você pode postar e compensar de uma forma positiva. Só que a gente só dá aquilo que tem. Olha que interessante, a gente só dá aquilo que tem. Então, se eu não tive essa possibilidade de compensar de forma positiva, eu compenso com aquilo que eu tenho. Porque na balança é peso igual. Eu posso colocar algodão, eu posso colocar ouro, eu posso colocar estrume, tá? E o peso que vai fazer a compensação. Então você fala assim, mas Marie, ele não poderia ter me compensado sendo grato, ficando até mais tarde, sendo fiel. Só que a gente só dá aquilo que tem. E se ele só tem algo ruim para te dar, ele pode entrar com um processo. Ele pode fazer várias coisas. Que você fala, gente, eu não acredito. Eu dei tanto para esse colaborador, eu ajudei tanto ele, por que ele fez isso? Porque é isso. Você deu tanto, ele ficou devendo, ele precisa compensar. Ele vai compensar com aquilo que tem. Então, na balança do equilíbrio, não existe certo, errado. Existe aquilo que a pessoa tem. E aí você fala, cara, eu fui traído pela pessoa que eu mais acreditei. Eu ajudei uma pessoa e essa pessoa me traiu, né? Levou meu nome, sabe? Levou minha marca. Gente, a gente só devolve, a gente equilibra com aquilo que tem, né? Quando a gente entende isso, você não vai mais querer dar tanto. Você vai ser justo, tá? Você consegue equilibrar e aí você se coloca no teu lugar também, né? Porque eu vou dar um exemplo na prática. Você gosta de ficar devendo? Não, Você né? vai lá? Não. Então, você vai no restaurante, muita mulher é assim, né? Vou te falar a diferença de homem e mulher. Mulher fala assim, não, vamos dividir a conta. Eu comi isso, você comeu aquilo, você deu R$ 50, do meu deu 20. Né? Por quê? Porque eu não gosto de dever, eu gosto de ficar tudo equilibrado. O que o homem faz, né? O homem vira e fala assim, deixa que hoje eu pago, amanhã paga você. Neste hoje eu pago, amanhã paga você, o que você faz na relação? Um dia tá devendo, eu preciso equilibrar. Isso é um equilíbrio positivo. Um dia eu pago, outro dia eu devolvo. Por quê? Quando também você devolve, você fica. Você cria um vínculo. Quando você está devendo, também você cria um vínculo. Tá? Mas ninguém gosta de dever, né? Numa relação de amizade, quando você tem esse equilíbrio, é bacana, né? Uma hora você ajuda, outra hora a tua amiga te ajuda. Mas no trabalho, se você não consegue equilibrar nessa balança, a pessoa, ela acaba te devolvendo com aquilo que tem. E aí fica pesado, porque a gente não gosta de dever. E eu vou te devolver com aquilo que eu tenho. Se eu só tenho traição, né? Eu só vou conseguir te trair, levar algo da empresa, ficar com a tua empresa, levar a tua marca, o que for, ou pegar o seu projeto. Fala, cara, como que a pessoa pegou meu projeto? Né? Ela só vai equilibrar com aquilo que ela tem. Então, assim, Boa. fica a dica e também fica a dica para a gente pensar o quanto a gente permitiu isso acontecer com a gente, né? Quanto que você deu? E o O que quanto você deu? Né? Não, o quanto você deu, né? E o quanto você permitiu. Porque quando acontece isso na nossa vida, a gente tem que refletir. Porque muitas vezes a gente permite que o outro se aproveite, né? E aí você vê também para o teu histórico, né? Quem é lá atrás, o que eu fiz, ou o que meus ancestrais fizeram, que eu sinta que eu preciso dar mais do que receber. Né? Por que eu sinto essa necessidade de dar mais do que receber? Isso é uma reflexão assim, muito recente dos negócios e até assim, na minha vida mesmo, sabe, Diane? Você fala assim, eu sempre dou mais do que recebo. Mas o que acontece? O que aconteceu lá atrás que eu tenho essa necessidade? E aí quando você entende, você chega no ponto, você fala, agora chega.
Agora, o que é teu, o que é meu, né? E aí você É, entra nessa harmonia, nessa leveza. Você não se sente mais devedor a ninguém, né? Você sabe a hora de parar. isso. Então, isso achei legal trazer. E eu vou até provocar as pessoas aqui. Ó, o Rinaldo falando assim: o equilíbrio entre compaixão e justiça. Olha que bonito, É. né? Acho que é uma coisa bem muito bonita mesmo, Rinaldo. Acho que é lindo isso. Eu vou trazer uma questão para saber, assim, até para provocar as pessoas, né? O quanto você está cumprindo a sua missão, né? Por quê? Porque muitas vezes você dá muito, né? Então a gente está falando desse equilíbrio, trabalha muito, está sempre cansado, chega em casa esgotado, não sabe a hora de parar. Isso são sintomas, são exemplos de pessoas que estão cumprindo a sua missão e a missão de mais alguém. Então, quem é? De quem que você cumpre essa missão? Às vezes você está numa empresa familiar e essa missão é da tua família. E estar cumprindo essa missão, fica muito pesado. Então, eu posso, de repente, mudar o meu olhar para a missão da minha família. E aí eu falo assim, ok, eu cumpro com alegria. Né? Quando eu consigo entender qual que é a missão da minha família, qual o meu papel dentro dessa estrutura familiar, dessa empresa familiar, desse negócio familiar, talvez eu consiga cumprir, sim, a missão desta outra, né, que é da minha família, mas não fica tão pesado. São É, reflexões que eu estou é. colocando para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, porque eu posso sim cumprir a missão da empresa, da minha família, do meu negócio, com mais leveza, né? E assim, aí eu acho que, de novo, né, o trabalho da constelação, né, desse trabalho está muito sentido também, porque assim, a nossa consciência tem que ir se abrindo o tempo todo. A gente, eu vou falar de mim, né? Eu tenho uma irmã que trabalhou durante 20 anos também dentro da empresa familiar. A família trabalha junto ainda, né? Então a família também a empresa também é um lugar aonde mora a família e aonde a família se encontra e aonde tem uma conversa e um discurso que une essa família. Então acaba criando um como é que a gente fala, não é forma pensamento, mas é um paradigma de que a família só existe nesse lugar, né? Sim, sim. Então, quando a gente vai trabalhando a terapia sistêmica, que a gente começa a perceber também que a empresa por si só, assim, e principalmente a missão dos fundadores no setor da beleza, ele se cumpre, e ele já se cumpriu, né? É uma marca de beleza que cuidou e trouxe felicidade para muita gente, e cuidou de muita gente, e tem uma história. Ponto. Sim, é. Ela, por si só, ela existe Ela, já, sim, né? ela já é uma marca, né? Exato. Então, e aí para quem entrou agora, eu tô vendo bastante gente entrar agora, tem uma marca, a Jaque Janine já é uma marca, né? E eu vou até fazer um parênteses, você sabe muito melhor do que eu, mas eu gosto de trazer alguns exemplos. Jaque Janine, ela veio com amor, né? Ela tem dois imigrantes franceses que se encontram aqui no Brasil, se conhecem, né? E montam um negócio. Ela vai, então, enquanto a Diane pega lá, eles Calma. se encontram. E eu achei muito bonito numa conversa que eu tive com a sua mãe, Dona Janine, né? E ela abriu a empresa. E por que que ela começou a abrir outros salões com a mesma marca? Muitos profissionais, eles saíam do salão, né? E eles não tinham essa experiência. E aí eles saíam do salão, abriam outro negócio, de repente esse negócio quebrava e eles voltavam para o salão, né? Então, por que não ajudá-los a ter o seu próprio negócio, né? Então, porque eles queriam ajudar as pessoas por meio da beleza. Então, o Jacques Janine, ele começa a abrir outros salões com a marca Jacques Janine, por quê? É como se você cuidasse daquela família inicial.
E quando Isso. ela conta isso, que foi a forma que o seu pai, né, seu Jaques, e a sua mãe, dona Janine, eles encontraram de ajudar os cabeleireiros que saíam do salão a ter os seus próprios negócios, você entende a missão, que é de fato, começou com o amor de duas pessoas. Então eu falo que eu gosto muito da marca Jaque Janine, porque ele traz na origem o amor, né? Você tem Uhum. duas pessoas que se unem, você tem essa preocupação com os colaboradores que passam de algum momento a ser filho dessa marca, filho dessa empresa, né? Sim. Para que eles prosperem na sua vida. Então você vê muito, até vou trazer um exemplo, porque o Roger uma vez me falou, que é da unidade do Sim. Morumbi, que ele veio do Líbano, né? Acho que é do Líbano, e ele Sim. começou a trabalhar no Jaque Janine, e hoje ele tem uma mansão mesmo, né? Que é a unidade lá no Morumbi. E ele falou com muito carinho, ele falou assim, você sabe, quando eu cheguei, eu fiz a faculdade lá no Líbano e tal, mas eu cheguei e comecei a trabalhar no Jack Daniele. Então, olha só, é de novo um filho de uma marca que nessa missão que vocês têm, né, de ajudar esse colaborador, ele mesmo consegue ter a sua própria unidade, né? Sim. Então, quando você vê essa força, eu sempre falo que nas relações sistêmicas profissionais e empresariais, quando você faz um trabalho sistêmico, né, esse trabalho de relações sistêmicas profissionais e empresariais num negócio, você oferecer a origem, para as pessoas saberem a origem do negócio, traz força para o colaborador e para o seu consumidor. É fato. Né? Eu saber como que surgiu a marca Jaque Janine traz força para quem vai lá ficar mais bonita, né? Sair com uma autoestima melhor, você ajuda essa pessoa também a se conectar com a origem. E aí o colaborador, sabendo dessa origem, também fica mais forte. Né? Então, A inclusão. que é inclusão e pertencimento, exatamente. Até essa semana mesmo, eu fiz um atendimento empresarial e a pessoa falava exatamente isso. Ela começou com duas sócias, uma das sócias saiu e a outra continuou. Né? E ela, nesse processo de continuar, você acaba também mudando de nome da empresa. Só que a origem foi junto. Eu falei, então traz a história do nome principal, qual era, traz o reconhecimento e agradecimento dessa antiga sócia, e aí você conta que, olha, agora nós temos um mesmo nome, mas eu não estou substituindo você, negócio. Eu estou dando continuidade. E isso faz a empresa ficar leve. Né? A empresa, É ela isso. não se sente numa sinuca de bico, assim, eu tenho que escolher minha antiga mãe, né, que é minha antiga proprietária, ou a minha nova. Né? Para que lado eu fico? Igual pais que se separam, sabe? É a É, mesma situação do filho que tem os pais que se separam. Eu preciso escolher o pai ou a mãe? Eu não posso escolher. Eu tenho os dois dentro de mim. Eu tenho minha mãe e meu pai. O DNA é 50%, 50%. Então eu não posso escolher. Então isso acontece também com uma empresa quando os sócios se separam. É difícil para a empresa escolher. Então você fala, empresa, não precisa escolher. Você pode ter nós dois, só que neste caminhar, né, essa mamãe continua. Ou esse sócio continua. E o que o que é importante, porque assim, você, quando entra dentro de uma empresa, né, eu acredito que todos nós, de alguma maneira, tenhamos nossa missão na vida também, né? Talvez a gente descubra ela só na hora que a gente estiver indo para o outro lado, né? Talvez a gente só descobre no final da nossa existência o quão importante a gente pode ter sido, né? Tem um livro muito bonito, Sim. das 5 pessoas que você vai encontrar quando você morrer, ou antes de morrer, alguma coisa assim, é muito legal. E É ele uma fala. pessoa que tinha um trabalho muito simples e ela achava que a vida dela não tinha significado e quando ela vai visitando essas pessoas, ela descobre que ela também serviu, né? E que a nossa função maior seja servir. Então, aonde você está servindo, né? Sim, E eu acho que. ah, Não, você fala do servir, você sabe que quando que a gente ganha dinheiro, né? Que eu acho que é uma dor que muita gente fala, eu ganho dinheiro, mas não guardo, né? uhum, E aí você falou muito do servir. Quanto mais a gente serve, mais a gente ganha dinheiro. Olha que interessante, né? Porque a gente aprende a servir com a mãe. E a mãe significa profissão e dinheiro, o pai, sucesso e o mundo, né? Quando eu sirvo ao outro,
através do meu trabalho, né? Eu sirvo o outro, eu sirvo a minha família, né? Quanto mais eu sirvo, igual a minha mãe, porque a mãe nas relações sistêmicas familiares, né? Ela representa o dinheiro e a profissão. Então, quanto mais eu sirvo, igual minha mãe me serviu, ao me ter, minha mãe me serviu, tá? Então, quanto mais eu sirvo, mais dinheiro eu também ganho. Então, só fica um parênteses que você veio com essa, com a frase do servir, né, dessas 5 pessoas, e isso está muito relacionado à nossa prosperidade, nossa abundância. Olha só. Né? Então, às vezes, a gente não se dá conta, que eu acho que muitas vezes a gente vai vivendo essa vida mesmo assim, né? A gente vai vivendo e vai acordando lentamente também, ou percebendo lentamente, e dependendo muito também do nosso querer, né? Sim, E é assim, o que a gente começa a perceber também é que você está debaixo da missão da empresa familiar, né? E aí você, sim, especialmente eu digo isso por mim, de novo, a gente fica muito sem referência, porque dentro da empresa familiar, quando você é família, você nunca sabe o quão profissional e o quão capaz, outras coisas você é também, né? Então, você descobrir a sua missão dentro disso, a tua pessoal, né? Aonde você está servindo também é interessante, porque também não está desassociado. Ah, então eu trabalho das 8 às 28 para a empresa familiar e sei lá, das 5 às 5, e você também não separa as coisas, né? A sua vida, ela sim. realmente é uma coisa É. junta. Sim, e aí trazendo essa questão, né, da união, agora sim eu vou contar o segredo, que eu falei assim, o dom, né? Qual que é o dom e o segredo? As pessoas acham que a gente tem que ser ou uma coisa ou outra. Eu Isso. tenho que ser executiva ou mãe? Gente, vocês não precisam escolher. Você pode ser executiva, mãe, amante, filha, mãe, você pode ser tudo, né? Todos os papéis. Todos os papéis. E muitas pessoas, elas vêm, por exemplo, fazer um trabalho de relação sistêmica profissional, aí ela fala assim, ai Maria, eu não sei se eu sou dentista ou eu abro um comércio. Gente, você pode ser as duas coisas. Ah, eu não sei se eu abro um varejo ou se eu fico salão. Você pode ter a varejo e o salão, né? E as pessoas maravilhosas, aí eu entro com a questão das pessoas maravilhosas, né? Que eu achei demais isso na contratação de uma multinacional. Eles perguntam: o que que ninguém sabe sobre você? Olha que legal. E aí eu vou falar assim: o que que ninguém sabe sobre a Diane? Porque para mim foi a maior grata surpresa quando nós começamos a fazer esse trabalho sistêmico, né? De relações sistêmicas. O que eu nunca soube da Diane é que, além de diretora educacional do Jaque Janine, né? Além de mãe, vó, né? Ó, É, legal. filha da dona Janine, do seu Jaques, ela também trabalha com aura soma. Então, Ah, esse é aquele segredo que eu falei assim: ó, vou contar o segredo dos dons, né? E que a daí gente não precisa escolher. Só que é algo que a gente, às vezes, fala assim: não, eu não vou misturar. Então, poucas pessoas vão saber esse meu segredo maravilhoso, né? E esse trabalho de aura soma eu tive o prazer de fazer, né? E eu falo que você realmente é um dom, por isso que eu coloquei até na capa, né? O dom de cada um. Porque é uma sensibilidade, né, que as pessoas não imaginam. E para quem não conhece, se você puder falar bem resumido o que que é a aura soma, porque a gente vai fazer uma live depois só sobre isso, né? O que que é legal. essa aura soma? Então, Marie, assim, a gente está falando disso, né? Só que lá atrás, há bastante tempo atrás, eu trabalhava mais intensamente com. Eu tinha uma sala onde eu fazia os atendimentos. E teve esse momento onde eu precisei realmente, e talvez por uma circunstância biográfica minha mesmo, eu fechei a sala e fui trabalhar realmente na parte da educação. Só que ela nunca, esse trabalho não vai embora, né? Ele Sim. vem com a gente, né? Então, e aí eu vejo que ele também continua, porque eu gosto muito das cores, e a cor está aí, e agora eu vou te pegar, porque a família é assim, né? Então, eu trabalho com cores muito mais contundente ainda do que o meu, né? Então, assim, eu tenho Sim. com cor, eu sou muito. E desde aquilo que eu falo quando eu falo da Aura Soma, né? As cores elas têm um jeito de querer ser pintada, que tem até tua leitura, entendeu? Ah, linda, é isso.
Para quem Então, não conhece, assim, bem resumido, a Aura Soma, ela tem vários frascos, tá? Ela encaminha essa foto com vários frasquinhos e você escolhe 4 frascos, né? E na escolha desses 4 frascos, ela traz toda a situação que você está vivendo agora, no passado e no futuro. Então, você consegue ter um mapa dos seus sentimentos neste momento e o que te ajuda. Essas informações te ajudam até a te direcionar. Ele não é. Muita gente também fala assim, essas relações sistêmicas, você consegue ver o que vai acontecer? A gente consegue direcionar, né? Você consegue olhar com muito carinho o que você vivencia no presente e como isso pode reverberar no futuro. E é a mesma coisa para a oração, mas é muito integral, né? Essas dinâmicas. e eu entendo que assim, a gente são formas de trazer à luz, né? A interpretação da oração é sempre assim, são frascos que são chaves para o seu autoconhecimento. Agora, o autoconhecimento é um estado meu, de disposição minha. Então, o que eu percebo e o que eu aprendo numa constelação vem para a minha consciência. E aí, cada vez que as coisas começam a se repetir, eu preciso me lembrar também que eu aprendi isso. E que agora eu não preciso mais ser de outro jeito, do jeito que eu era, né? Porque agora tem um novo lugar para estar, com mais espaço, com um novo olhar. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? A Hora Soma traz também o Ó, novo você. Ai, que lindo. então, Nossa, eu trouxe aqui para as pessoas entenderem. Então, você escolhe, né? Você manda a foto para a gente e você escolhe quais são esses frascos sem entender nada. É só assim, olha, eu escolho este, este, este. E aí depois você encaminha, né, para a Diane faz toda a leitura, manda todo o lado do conteúdo, né? Então acho que é muito bacana. E a gente até resolveu falar sobre isso porque as pessoas não sabem esse trabalho, né? Conhece a Diane como diretora educacional, né? Do Jack Jani e tal. E não sabe que eu falo desses dons maravilhosos, né? As pessoas também antes só me conheciam como a Marie, da área de comunicação, né? Na área da beleza. E esse trabalho de relação sistêmica profissional também andava paralelo. E eu vi que, como você falou, nós somos seres integrais, né? Então não tem como eu falar assim, não, eu não vou aplicar isso no meu negócio. Não, você aplica o tempo inteiro, você é isso, é né? isso. Quando você conversa com a Diane é isso. E ela Uhum. vai trazer todo esse conhecimento das cores, né? Como que isso reverbera na nossa vida, influencia a nossa vida, naturalmente, né? E a Chloe até escreveu, podemos ser tudo ao mesmo tempo, então, né? Ao mesmo tempo. Sim, e não tem como separar, não tem como separar a Chloé, que agora é mãe, né, com toda essa experiência, com essa delicadeza, com essa integridade, da Chloé que vai e faz uma super maquiagem, dá uma super aula, né? E olha só, não tem como separar até a Chloé e a Diane quando elas estão no palco, e as pessoas falam assim, gente, como elas são parecidas com a dona Janine. A gente olha, por exemplo, a Diane e fala assim, gente, a gente bate o olho e fala assim, gente, é a dona Janine que está lá no palco. Né? É Isso. a Chloé trazendo toda essa delicadeza, né? Eu acho assim, que é até a memória genética que a gente traz dos ancestrais, né? Outro dia a Chloé estava dando uma palestra no palco, um curso, e eu falei assim, nossa, como essa mulher é fina. Eu olhei pra Chloé e falei assim, como que essa mulher é fina? É, E assim, vem da onde que vem, né? Vem de onde que vem, né? Então, você vê toda a história, né? Do seu Jacques, da dona Janine, esse cuidado com as pessoas, né? Então, não tem como separar, né? então, e aí acaba também, a gente acaba sendo muito sensível a isso, né? Esse servir também tem essas implicações, né, Marie? Porque a gente É. tem um olhar muito 360 sobre as coisas e a gente cuida demais, né, de tudo que está acontecendo à nossa volta e isso, de uma certa forma, a gente esbarra num mundo, muitas vezes, que não vive nessa frequência. Então, isso Sim. também acaba dando. O Rinaldo fala que a gente é muito sensível, sabe? Eu falo, a É. gente é sensível. Agora, onde que a gente vive? Que bolha que a gente vai ter que arrumar para ficar no mundo muito sensível, Ó, né? agora, da gente ser muito sensível, eu acho ótimo, porque eu vou fazer até uma observação. Quando
Que nem você trabalha com a Aura Soma, né? Eu trabalho com essas relações sistêmicas profissionais e empresariais. A gente acessa com mais facilidade porque a gente presta atenção nesse campo morfogenético de cada um, né? Exato. Hoje eu não me incomodo tanto quando eu olho para uma pessoa e falo assim, nossa, alguma coisa não bateu. Hoje eu falo, eu escuto a minha intuição porque eu sei que alguma coisa tem, Sim. né? E é difícil para quem é cartesiano colocar, porque as pessoas falam, então lista porque tá ok, porque não tá, porque que você gosta, porque que você acha que não vai dar certo esse projeto. Então, uma pessoa cartesiana, racional, vai falar assim, eu não gosto desse projeto, por quê? Porque o budget é muito alto, porque o prazo é muito curto para dar certo, porque as pessoas não estão preparadas. Eu posso listar dessa forma. Ou, para quem tem essa sensibilidade, eu falo assim, nossa, olhando o projeto como um todo, algo não me cai bem. Eu não sei explicar o que é, né? Eu falo isso porque muitos empresários, os principais executivos, né, eles escutam a intuição. Então, eu gosto de ler biografia das pessoas famosas. Todas as pessoas famosas têm fé, coisa que você fala assim, não, né? Não, eles têm fé e têm uma intuição muito, muito boa. Eles acreditam, eles seguem a intuição. Então, para quem, né? Sentem, né? Então, assim, tipo, não tá bom esse projeto, não vai rolar. Mas não vai rolar. Eu não consigo explicar, mas eu sinto já antecipadamente que não vai dar certo. E eu não tinha visto a mensagem da Dona Janine. Dona Janine está aqui na live, que linda. Ela colocou assim, meu Deus, que explicação maravilhosa sobre dar o que tem. Que a gente falou sobre equilíbrio, né? As pessoas começaram a escrever, eu não tinha visto, Dona Janine. Ai, que ótimo que a senhora está aqui, tão feliz. Ó, um beijo maravilhoso. Ó, eu falando da senhora, ainda bem que só falei coisa boa, né? Porque eu nem sabia que a senhora estava aqui. Olha que linda. Fiquei feliz em saber. Olha que maravilha, né? Bom. E tem gente elogiando, amando essa resenha, né? É surpreendente a Dona Janine escrevendo. Claro que podemos ser tudo, né? Nós podemos mesmo ser tudo. E assim, vindo da Dona Janine, que é uma inspiração. Dona Janine, eu vou até convidá-la. Mais pra frente eu quero, se a senhora permitir, fazer uma live com a senhora. Porque eu queria muito que a senhora contasse a origem do Jacques Janine, sabe? Eu me ousei, né? Eu ousei falar um pouquinho da origem do amor, né? Dessa paixão, desse relacionamento que surge e como que isso reverbera nos negócios. Mas se a senhora permitir e concordar, eu vou ficar muito honrada de tê-la aqui para falar um pouquinho da origem da empresa, dos negócios. Porque quando as pessoas entendem, até porque muita gente é fã, né, apaixonado pela marca e não sabe por que essa marca tem uma conexão. Quando elas entenderem como surgiu, a sua história, né, a senhora esteticista, o seu Jacques cabeleireiro, né, e como essa paixão, porque eu falei assim que foi paixão à primeira vista, não que existem, pode existir mesmo, existe, é uma prova real disso. Como esse amor reverbera na imagem da marca. Porque muita gente, elas amam a marca e não sabem por quê. Quando elas descobrirem a origem, como que surgiu, elas vão falar, puxa, agora eu sei por que eu me identifico, por que eu amo essa marca. Né? É isso. Olha, na verdade, elas tocam as pessoas. por que tocam as pessoas, né? Porque é verdade, é de verdade, não é de mentira. Exato, é de verdade. Né? Olha o Dai, ele é filho do seu Ijima, né? E Dai, ele é muito, né? Olha lá, olha o Dai lá. Mostra uma japamala. Olha o Japamala. Eu vou falar para vocês o que é Japamala. O Dai fez também uma dinâmica empresarial do Sorro, tá falando assim, ó, lembra até hoje do exercício feito conosco, né? Com nós duas. Velejar com leveza, foi muito legal. Eu fiz um projeto para o pós-doutorado em psicologia do trabalho, que eu queria mostrar como essas relações sistêmicas profissionais, quando você resolve isso, você entende, flui melhor a empresa, você consegue trazer mais prosperidade. E o grupo do Sorro e do Jacques Janine participaram desse piloto, né?
que eu quis mostrar. E aí eles fizeram, acho que em algum momento vocês fizeram juntos, né? Dona Jandine colocando aqui, ó. Ver vocês me emocionaram muito. Quero dizer que vocês me emocionaram aqui. Mostra a japamala você fez. Ah, Chloé, por isso que já... Ó, eu vou falar o que é esse japamala, porque, ó, lindo. Quando a gente escolhe depois uma segunda etapa, vocês podem solicitar o japamala que representa as suas cores da Aura-Soma. E isso que a Diane faz também. Então você, em cima das suas cores, né, da Aura-Soma, ela cria, né, ela monta um japamala que fortalece e te ajuda, né? Para que eu acho que esses objetos simbolizam, tá? Tudo que você faz, para quem gosta do Feng Shui, por exemplo, né? Acho que é uma coisa mais concreta que as pessoas estão mais acostumadas. Falar, o Feng Shui, eu vou colocar duas imagens para o lado do relacionamento. Eu vou colocar a parte verde para a parte da família. O japamala é isso. É você, em cima do trabalho da Aura-Soma, né? Você ter um objeto que te recorde e te fortaleça a sua energia. Então, esse que é um trabalho integral, né? Você consegue... eu falo isso porque eu mando as fotos, depois de fazer uma constelação empresarial, profissional, eu mando para vocês a foto. E essa foto, depois dos bonequinhos, né? Eles te ajudam a simplesmente recordar, não voltar a ver aquela situação. Ela simplesmente te ajuda a lembrar. E aí você fala, ok, eu já entendi, porque eu olho por cima aquela situação. Você consegue olhar por cima. Então, não é para você voltar à situação anterior, é para você olhar por cima e aprender com ela, né? Diane, eu super agradeço. Eu também. Foi uma honra tê-la aqui, né? Agradeço ao pessoal que está aqui. Eu vou salvar. Teve gente que pediu já. Eu já vou responder a pessoal que falou: você vai salvar? Sim, vai ficar salvo. Então fica tranquilo. Depois vocês encaminhem esse vídeo para quem você gosta. Você fala assim: puxa, isso aqui vai valer a pena a pessoa entender como funciona a lei do equilíbrio, a questão dos negócios, como que isso nos influencia, como que eu posso melhorar, né? Para quem agora sabe o que é a Aura-Soma, eu vou deixar aqui o arroba da Diane, né? O arroba AuraAnjo, para quem quiser entrar em contato com ela. Então, disponibilizo aqui todo esse conteúdo. Comente aqui o que vocês aprenderam, o que vocês querem escutar mais, porque as próximas lives sempre é em cima do que toca vocês, tá? Então, no domingo, eu volto no próximo domingo para um bate-papo. Dona Janine, lindas, valeu muito a pena ouvir vocês. Gratidão, Dona Janine, por ter me honrado com a sua presença aqui. Eu vi só no pinzinho que a senhora estava aqui. Beijo grande para sua linda e maravilhosa família. Olha. Obrigada, Diane. Obrigada a todo mundo que estava aí também, que a gente... gente querida, né? Que a gente conhece tanto, assim, que mora no nosso coração. Muito bom. Diogo, foi ótimo. Abraço a todos. Abraço. Diogo também. Beijo grande. Um beijo para toda a família e bom domingo. Obrigada, gente. Olha. Chloé, obrigada. Que lindas. Eu esqueci de te entregar o seu colar, Adriana. Estava comigo. Já tá falando todo mundo aqui, ó. Parabéns, meninas, uma maneira feminina de estar no mundo. Ai, que lindo, né? Lindo. Essa questão de trazer o feminino também é maravilhoso. Então, um beijo grande. Também, viu, Maria? Depois você faz uma live com ela, viu? Vou fazer. Me apresenta e a gente faz juntos. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Olha lá. Bom domingo, gente. Bom domingo.